Jeremias, capítulo 27. Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos seus embaixadores que tinham vindo a Jerusalém para se encontrar com o rei Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus: Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Fui eu que dei todas estas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia, e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Então a Babilônia será dominada por muitas nações e por poderosos reis. Mas, se alguma nação ou reino não quiser servir ao rei da Babilônia, nem obedecer ao seu governo, então eu a castigarei com guerra, fome e doença. E no fim deixarei que Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não deem atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação dos espíritos dos mortos ou por feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Eles os estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua pátria, levados para longe e destruídos. Mas a nação que obedecer ao governo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei que fique na sua própria terra para cultivá-la e morar nela. Eu, o Senhor, falei. Eu disse a mesma coisa ao rei Zedequias de Judá. Entregue-se ao rei da Babilônia, sirva a ele e ao seu povo, e o Senhor viverá. Por que é que o Senhor e o seu povo haveriam de morrer na guerra, ou de fome, ou de doença? Pois é isso que o Senhor Deus disse que acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esses profetas e que eles estão mentindo em nome dele. O resultado será este: ele expulsará vocês, e vocês e os profetas que estão contando essas mentiras morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira. Não os escutem. Sirvam ao rei da Babilônia e assim vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade vire um montão de ruínas?
Se eles são realmente profetas e se têm a minha mensagem, então peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os tesouros que foram deixados no templo e no Palácio Real de Jerusalém sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém para a Babilônia, ele deixou as colunas, a bacia, os suportes e alguns outros tesouros do templo. Prestem atenção no que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no Palácio Real de Jerusalém. Esses tesouros serão levados para a Babilônia e ficarão ali até que eu volte a pensar neles. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 28. No 5º mês desse mesmo ano, que era o 4º ano do reinado de Zedequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse, na presença dos sacerdotes e do povo, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Aí Ananias tirou a canga que estava no meu pescoço, quebrou-a em pedaços e, na presença de todo o povo, disse o seguinte: o Senhor Deus disse que é assim que Ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações. Ele fará isso dentro de 2 anos.
Então, fui embora. Algum tempo depois de Ananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor me mandou dizer o seguinte a Ananias. O Senhor disse: você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em lugar dela uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas essas nações. E elas serão dominadas pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. E eu continuei. Escute bem, Ananias. O Senhor Deus não o enviou. Você está fazendo esse povo acreditar em mentiras. Por isso, o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano, pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Capítulo 14. Demétrio II é feito prisioneiro. No ano 172 da era grega, o rei Demétrio reuniu o seu exército e marchou até a Média para procurar ajuda na sua luta contra Trifão. Arsaces VI, rei da Pérsia e da Média, ouviu falar que Demétrio tinha invadido o seu país. Então ordenou a um dos seus generais que fosse e o prendesse e o trouxesse vivo. Ele foi, derrotou o exército de Demétrio e o levou a Arsaces, e este o pôs na cadeia. Elogio a Simão. Quando Simão governou a Judéia, houve paz e prosperidade no país. Ele procurou fazer o melhor pelo seu povo, e durante a sua vida inteira, todos gostaram da sua autoridade e do seu poder. De todos os seus feitos, o mais glorioso foi a conquista de Jope. Assim, Israel ganhou o seu porto, e isso lhe deu uma saída para todos os países do mar. Simão estendeu as fronteiras de Israel e firmou o seu poder no país. Ele trouxe de volta muitos prisioneiros de guerra, conquistou Ezer, Bet-sur e a fortaleza de Jerusalém e purificou essa fortaleza. Não havia quem resistisse a ele. O povo cultivava suas terras em segurança. A terra produzia suas colheitas e as árvores da planície davam as suas frutas. Os velhos se sentavam nas praças e falavam sobre as bênçãos que tinham recebido. Os moços usavam vistosos uniformes de guerra. Simão providenciou mantimentos para os moradores das cidades e lhes deu armas para se defenderem. A fama de Simão se espalhou até aos confins da terra. Ele fez a paz voltar ao país e o povo de Israel ficou cheio de alegria. Todos descansavam calmamente debaixo das suas parreiras e das suas figueiras, e não havia quem pusesse medo neles.
No país não havia ninguém que os atacasse, e naquele tempo os reis pagãos foram derrotados. Simão defendeu os direitos de todos os pobres do seu povo e acabou com os criminosos e os marginais. Ele cumpriu fielmente a lei. Tornou o templo ainda mais bonito do que era e o encheu de objetos sagrados. Novo acordo com Esparta e Roma. A notícia da morte de Jonatas chegou até Roma e Esparta, e todos ali ficaram muito tristes. Quando ouviram a notícia de que seu irmão Simão tinha ficado no lugar dele como grande sacerdote e que estava governando o país e todas as suas cidades, escreveram-lhe uma carta gravada em placas de bronze para renovar com ele a amizade e o acordo que tinham feito com seus irmãos Judas e Jonatas. A carta foi lida na reunião do povo de Jerusalém. Esta é uma cópia da carta escrita pelos espartanos. Os chefes e os moradores de Esparta enviam saudações ao grande sacerdote Simão, aos líderes do povo, aos sacerdotes e todo o povo judeu, nossos irmãos. Ficamos muito contentes com a chegada dos mensageiros que vocês enviaram ao nosso povo. E eles nos falaram sobre a glória e sobre a fama do povo judeu. E o que eles nos disseram, nós escrevemos nas atas oficiais da nossa nação. E é o seguinte: Numênio, filho de Antíoco, e Antípater, filho de Jasão, representantes oficiais dos judeus, vieram falar conosco a fim de renovar a nossa amizade com os judeus. O nosso povo resolveu recebê-los com muita festa e grandes comemorações e decidiu colocar nos arquivos públicos uma cópia da mensagem que eles trouxeram, para que o povo de Esparta não esqueça dela. Foi feita uma cópia desse documento para o grande sacerdote Simão. Depois disso, para confirmar o acordo feito com os romanos, Simão enviou Numênio a Roma com um enorme escudo de ouro que pesava quase 400 quilos. Homenagem a Simão. O povo de Israel ficou sabendo dessas coisas. Então, eles começaram a perguntar: o que podemos fazer para mostrar a nossa gratidão a Simão e aos seus filhos por tudo o que fizeram? Ele, os seus irmãos e os seus parentes têm ficado sempre firmes. Lutaram contra os inimigos de Israel e os derrotaram, ganhando assim a nossa liberdade. Então gravaram uma homenagem em placas de bronze e as pregaram em colunas no Monte Sião. O que eles escreveram foi o seguinte: no dia 18 de Elul, do ano 172 da era grega, que é o terceiro ano do governo de Simão, o grande sacerdote, aconteceu o seguinte: no pátio de fora do templo, numa grande reunião de sacerdotes, do povo, dos oficiais e dos líderes da nação, recebemos a seguinte informação: durante as muitas guerras que houve no nosso país, Simão, filho de Matatias, que era um sacerdote do grupo de sacerdotes de Ioiaribe, e os irmãos de Simão arriscaram a sua vida lutando contra os inimigos do seu país para defenderem o templo e a lei de Moisés. Assim, trouxeram grande glória para sua nação. Jonatas conseguiu unir o seu povo e se tornou grande sacerdote. Depois que ele morreu,
os inimigos da nação fizeram planos para invadirem o nosso país e se apossarem do templo. Então, Simão tomou o comando e lutou pelo povo. Ele gastou uma boa parte do seu próprio dinheiro para comprar armas para os soldados e para pagar os seus salários. Ele construiu defesas para as cidades da Judéia, incluindo Bet-sur, na fronteira do país, onde antigamente os inimigos guardavam as suas armas. E Jonatas deixou ali um grupo de soldados judeus. Fez o mesmo na cidade de Jope, no litoral, e na cidade de Gezer, na fronteira com o território de Asdod. Em tempos passados, os nossos inimigos tinham morado em Gezer, mas Simão deixou alguns judeus morando ali e pôs naquela cidade tudo o que era preciso para que eles vivessem bem. O povo viu como Simão era fiel a Deus e como ele fazia tudo para trazer glória para o seu povo. Então, eles o escolheram para ser o seu chefe e grande sacerdote por causa de todas essas coisas que ele tinha feito e também porque fazia o que era direito e tinha sido fiel à sua nação, procurando por todos os meios conseguir a maior glória para o seu povo. Naqueles tempos, tudo o que ele fazia dava certo. Ele conseguiu expulsar os pagãos do país e também da cidade de Davi, em Jerusalém, onde eles tinham construído uma fortaleza para si mesmos. Aqueles pagãos saíam da fortaleza e iam até a área do templo, tornando-a impura e prejudicando assim a santidade daquele lugar. Simão colocou soldados judeus na fortaleza, melhorou a sua defesa a fim de proteger o país e a cidade, e aumentou a altura das muralhas de Jerusalém. Por causa de tudo isso, o rei Demétrio confirmou Simão como grande sacerdote. Também o fez um dos amigos do rei e lhe prestou as mais altas homenagens, pois Demétrio tinha ouvido falar que os romanos tratavam os judeus como amigos, aliados e irmãos, e que tinham recebido os representantes de Simão com respeito e homenagens. Por isso, os judeus e os seus sacerdotes resolvem que Simão e os seus descendentes serão o seu chefe e grande sacerdote para sempre, até que apareça um verdadeiro profeta. Simão será o chefe militar e será responsável pelo templo. Ele nomeará os homens que dirigirão os serviços do templo, os que governarão o país e os que serão responsáveis pelas armas do exército e pelas fortalezas do país. Todos lhe obedecerão. Todos os documentos oficiais deverão ser assinados por ele, e ele usará um manto de púrpura e uma fivela de ouro. Ninguém, seja um simples cidadão ou um sacerdote, terá o direito de anular qualquer uma dessas decisões, nem de mudar o que Simão resolver, nem de convocar uma assembleia sem a sua autorização. Nem terá o direito de usar um manto de púrpura ou uma fivela de ouro. Será castigada qualquer pessoa que não obedecer a estas decisões ou não lhes der atenção. O povo concordou que daria a Simão o direito de agir de acordo com essas decisões. E Simão aceitou a indicação e concordou em ser o grande sacerdote e o chefe militar e civil do povo e dos sacerdotes. Enfim, ele seria o chefe de todos. Mandaram que esse documento fosse gravado em placas de bronze para serem colocadas num lugar público na área do templo. E mandaram também que fossem tiradas cópias delas, as quais seriam guardadas no tesouro do templo, onde ficariam à disposição de Simão e dos seus filhos.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos do templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo, dizendo assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro?
Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que lhe disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito.
mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Salmo 117. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações. Que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia!